Por que Deus não matou Satanás? A expulsão de Satanás do céu é um dos eventos mais significativos na teologia cristã. Segundo Jesus, ele viu Satanás cair como um relâmpago do céu. Lucas 10:18. Isso levanta uma questão intrigante. Por que Deus não simplesmente destruiu Satanás e seus anjos caídos? Para entender isso, precisamos explorar a natureza de Deus, a criação dos anjos, o propósito do mal e o plano divino para a humanidade. 1. O significado de Satanás e sua condição. Palavra Satanás significa adversário ou inimigo. Não é apenas um título, mas uma condição contínua. Ele é um ser em constante queda. O orgulho corrompeu sua natureza, tornando-o progressivamente mais perverso. A Bíblia ensina que Satanás foi expulso do céu e lançado em um abismo sem fundo, Apocalipse 203, simbolizando uma queda contínua sem fim. Essa condição reflete o que o orgulho faz com qualquer ser: destrói, corrompe e leva à ruína. Provérbios 1618 nos lembra que o orgulho precede a destruição. Isso significa que a destruição não é sempre física ou imediata. Pode ser uma degeneração moral e espiritual que ocorre enquanto o ser ainda vive. Quem era Satanás antes da queda? Satanás, antes de sua rebelião, era um dos mais elevados anjos de Deus. Em Ezequiel 2:812 ao 15, ele é descrito como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Ele estava no Éden e coberto de pedras preciosas, demonstrando seu alto status. Ele era um querubim ungido, um tipo de anjo que tinha acesso direto à presença de Deus. No entanto, dentro dele nasceu a ambição de ser maior que o próprio Criador. Subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versículo 12. Ao que em sua beleza e sabedoria o levaram ao orgulho, e seu orgulho resultou em rebelião. Mas Deus, sendo justo, não o destruiu imediatamente. A guerra no céu e a expulsão de Satanás. No livro de Apocalipse 127:9, vemos que houve uma grande batalha no céu. O arcanjo Miguel e os anjos fiéis lutaram contra Satanás e seus anjos caídos. Satanás, na forma de um grande dragão, tentou resistir. Ele e seus seguidores perderam e foram expulsos do céu para a terra. Essa guerra demonstra que o mal não pode triunfar sobre Deus, mas também que Deus permite sua existência por um tempo. 4. Por que Deus não destruiu Satanás? Satanás é um ser espiritual e imortal. Segundo João 424, Deus é espírito, e ele criou os anjos como seres espirituais. Diferente dos humanos, que possuem um corpo físico e uma alma, os anjos são puramente espirituais e não podem ser destruídos da mesma forma que um ser físico. Deus poderia, em teoria, aniquilar Satanás, mas isso iria contra sua própria natureza e plano divino. 2. Deus usa tudo para seu propósito. Romanos 8:128 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo os atos malignos de Satanás são usados para cumprir o plano de Deus. Vemos isso claramente na vida de Jó, onde Satanás recebe permissão para testá-lo. Mas no final, Jó sai mais forte e com mais fé. Jesus também foi tentado por Satanás no deserto, Mateus 4, mas isso serviu para demonstrar sua obediência ao Pai. Deus permite a existência de Satanás porque ele tem um papel no teste, purificação e crescimento espiritual da humanidade. O princípio do livre-arbítrio. Deus concedeu livre-arbítrio a todos os seres, incluindo os anjos. Se ele destruísse Satanás imediatamente, estaria violando essa liberdade. Se Deus simplesmente eliminasse toda criatura que escolhesse o mal, então o livre-arbítrio seria uma ilusão. O destino final de Satanás, embora Deus não tenha destruído Satanás imediatamente, isso não significa que ele escapará do julgamento. A Bíblia ensina que Satanás será punido no fim dos tempos. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre.
Mateus 25, versículo 41. Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. A justiça de Deus não é apressada. Ele aguarda o tempo certo para o juízo final. Satanás desempenhou um papel indireto na maior vitória da história, a cruz de Cristo. Ele tentou influenciar Pedro a impedir Jesus de ir à cruz. Mateus 16, versículo 23. Ele entrou em Judas para traí-lo. Lucas 22, versículo 3. Ele pensou que havia vencido quando Jesus foi crucificado. Mas, na realidade, a cruz foi a maior derrota de Satanás. Colossenses 215 diz que Jesus despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Isso mostra que, mesmo o mal, em última instância, serve aos propósitos de Deus. Satanás caiu porque desejava ser como Deus. Mas essa rebelião levou à sua destruição moral e espiritual. Deus não o destruiu imediatamente porque ele é um ser espiritual imortal, e porque Deus permite que o mal exista temporariamente para cumprir seu propósito. O livre-arbítrio exige que Deus permita escolhas erradas, pois só assim o amor e a obediência podem ser genuínos. Satanás tem um destino final selado, e sua destruição virá no tempo determinado por Deus. Jesus já venceu Satanás na cruz, e sua influência será totalmente removida quando Deus estabelecer um novo céu e uma nova terra. No final, Deus triunfa completamente. O mal existe por um tempo, mas nunca poderá derrotar a soberania de Deus. Você já pensou como isso afeta sua vida pessoal? Como resistir às tentações de Satanás e permanecer firme no caminho de Deus? Se quiser aprofundar ainda mais, podemos explorar temas como a natureza do inferno, o julgamento final e o papel dos anjos na batalha espiritual.